A consciência é que determina qual vai ser a atitude do seu ego e o sucesso. A consciência tem duas direções. Tem a consciência lógica, que organiza a sociedade, as instituições, os trabalhos, as profissões, que é exercida pelo ego de acordo com as informações que a pessoa tem. Então, o ego desenvolve um tipo de poder ligado nos conceitos que são ensinados e são aprendidos, e principalmente da parte sensorial. Só que você sabe que essa parte, ela é uma parte limitada, isso hoje está provado, mas ela é uma parte também prepotente, existe uma prepotência do ego. As pessoas, elas gostam de analisar tudo que elas recebem de informação dentro daquilo que elas já sabem. Então, a dificuldade da pessoa sair do lugar é muito grande. Então ela fica presa num sistema de crença, numa repetição grande de fatos e comportamentos, de pensamentos. O pensamento gera um tipo de emoção, e a emoção determina o desenvolvimento e a liberação de certos hormônios, né? Existem dois tipos de hormônios básicos que vão mexer com a parte da estrutura emocional, que são os hormônios tóxicos do medo, da tristeza, da raiva, do ciúme, do ódio. Existem outras emoções nobres que vão desenvolver outro tipo de hormônios, né? Que são os hormônios da alegria, os hormônios da gratidão, os hormônios do amor incondicional, né? Que é a questão fundamental. A pessoa não pode desenvolver nada disso se ela não desenvolver por ela mesma, porque ela não pode apresentar uma coisa que ela não é. Então ela vai ficar dentro de como se ela fosse um personagem, um ator, uma atriz. E é exatamente o que acontece quando a pessoa se identifica com o papel, em vez de se identificar com ela. É claro que ela está identificando com o papel por causa da dor que a história dela mostra, mas quanto mais ela foge da dor, mais aquela dor, aquela história toma conta dela. A questão do desenvolvimento da consciência, nos dois níveis, da consciência lógica que eu estou falando e da consciência do inconsciente, faz com que você possa ser habitante de dois mundos. O mundo dos seus papéis, que você desenvolve, a sua profissão, as suas relações sociais, as suas relações afetivas, e um mundo interior que é só seu, porque o seu contrato de alma com a criação é único. Ninguém entra lá. Ninguém tem a sua história. Ninguém paga as suas contas, ninguém sente as suas dores, ninguém tem as suas ideias. Então, a sua ideia é única. Você é uma nota musical dentro de um grande colorário, de uma grande diversidade de som único. O seu som, ele é pessoal, a sua história é pessoal. E dentro da sua história, você tem momentos de avanço e momentos que você pode ficar parado. Muitas vezes um passo para trás significa depois um avanço muito à frente. A alienação se dá quando você pensa na sua limitação e tem que muitas vezes fazer uso de qualquer tipo de parte química, de medicamento, ou seja, de droga, ou seja, de alguma atividade que produz um tipo alterado de consciência. O tipo alterado de consciência você mesmo pode provocar, que é a conversa consigo mesmo, a partir dos sonhos que você tem. Aí então você domina a consciência dos seus papéis, que você tem que cuidar da sua existência, né? Dentro da questão pessoal, institucional, profissional, e tem que cuidar também do seu ser, o seu ser único, que eu estou falando nesse instante. E aí você passa a ser habitante desse outro mundo que vai se revelar nos seus sonhos. E nesse caso, as obras de arte, elas são um exemplo claro da produção desse inconsciente, né? E hoje existe uma quantidade enorme de obras de arte alienante, né? Que deixa a pessoa perdida,
até o noticiário assim, tendencioso, essas histórias de filmes e coisas assim vazias, e tem as coisas mais profundas. Então, por exemplo, dentro da psicologia analítica, a gente costuma analisar as histórias, tanto das histórias, por exemplo, do Shakespeare, como as histórias do Senhor dos Anéis, que mostram um processo de desenvolvimento. Como as histórias do Star Wars, se a pessoa, por exemplo, pegar alguns personagens do Star Wars e ver aqueles personagens, principalmente a história do Obi-Wan Kenobi, a história do Andor, né? Cassian Andor, a história do Mandalorian, você vai ver que então houve um tipo de superação, porque eles tinham um propósito. Então o que vai identificar a qualidade do seu esforço é o propósito. Existe um propósito que é a autorrealização. Se você não trabalha nesse propósito da autorrealização, como eu estou dizendo, é individual, você vai imitar as coisas, vai pertencer a um grupo e vai achar que aquele grupo vai resolver suas coisas. E é muito interessante isso que o Jung fala, por exemplo. Ele diz que quem quer o que todo mundo quer é uma pessoa qualquer que não se encontrou e caminha para o fosso de uma realidade sonambúlica, sendo guiado por outros cegos. Um homem qualquer é sempre multidão. Aí ele continua dizendo: retire de você aquele desejo tóxico que não quer dizer nada, que queima por si só. Queima o quê? Queima a vida, queima seus recursos. Quer dizer, não é ser bonzinho, não, entende? Ser bonzinho também é um troço falso, porque nós temos todos os lados. Você tem que saber quem você de fato é e o que você vai escolher, como é que você vai funcionar. E aí ele continua nesse texto dizendo que a questão decisiva na vida de uma pessoa é se ela sabe se ela está ligada a algo infinito ou não. E ele dizendo que aqui nessa vida, se você souber que está ligado a algo infinito, as suas atitudes, os seus desejos mudam e você deixa de dar importância, não é? Aquilo que de fato não tem importância. Então tem muitas histórias que são colocadas, que elas são assim, um processo que mostra como que a pessoa viveu a plenitude da sua jornada ou ela viveu o personagem. Esse filme que fizeram há pouco tempo do Coringa é muito bem feito, mostrando que ele viveu o personagem foi criado. Ele procura um pai o tempo todo, não acha o pai, depois procura que sobre a mãe dele, descobre que nem a mãe dele era mãe biológica, quer dizer, ele não tinha raiz, ele não tinha história, ele não tinha nada. Então ele começou a viver como um palhaço explorado. Aí ele estruturou então uma forma de ser, uma máscara enorme. Quem deu a máscara a ele, na história do filme, foi exatamente a pessoa que explorava esse lado tóxico das pessoas. Fazia sucesso com isso. Como o Faustão fez sucesso a vida toda mostrando essa outra parte dos outros e outras pessoas também. Isso é muito ruim, é muito perigoso, porque você se liga naquela energia e aquela pessoa está vivendo a dor interna dela. É preciso ter respeito, é preciso ter compreensão. Aí então aquele homem que aparece no filme Coringa, ele vê uma oportunidade de explorar aquele homem bobo, aquele homem meio retardado, sofrido, não é? E ele leva ele então para o programa de televisão dele. Aí tem uma coisa muito importante. Ele então, a máscara daquele homem, a sombra daquele homem, que ganhava dinheiro com aquilo, ficou personalizada. E só podia acontecer o que aconteceu, o cara matou ele. Lembre-se que ele definiu qual era a roupa, qual era o nome, qual era a máscara, qual era a dança, e o filme acaba naquele caos. E ele dançando no meio daquele monte de carro batido, no meio daquelas pessoas perdidas e tudo. Então, quando começa a aparecer, por exemplo, que as pessoas trazem para mim eu analisar o sonho, aqueles caminhos
todo destruído, de chuva, que arrebentou tudo e tal, que o lugar tal ficou assim. Então eu começo a pensar exatamente no que é que o inconsciente está querendo dizer para aquela pessoa. Aonde que foi, o que ela está fazendo com as energias dela. Qual foi, o que você fez com o dinheiro que eu te dei, com a vida que eu te dei. Então, ele mostra esse caos para você poder organizar. No comportamento, a relação objetal vai levar para os acumuladores compulsivos, né? E por outro lado vai levar para o colecionador, que está tudo classificado, está tudo arrumadinho, com as datas, quando foi e tal. Então, essa é uma questão seguinte, qual que deve ser o objeto da sua vida, ou da vida de cada um de nós? A nossa própria essência. É a nossa própria essência que nos identifica. Você tem que buscar dentro de você a sua verdadeira realidade, a sua alegria. É muito importante que você possa viver tudo isso e compreender o que de fato acontece contigo e à sua volta. Então essa consciência é importante. Essa consciência produz uma vida, ela produz uma vida diferenciada, né? E então as obras de arte, sejam elas as músicas, sejam elas obras, as óperas, sejam elas as pinturas, as artes plásticas, sejam as esculturas, né? E sejam elas os filmes que têm enredo, que têm cenário, que têm interpretação, é uma forma da gente também entender o inconsciente. Os contos de fada fazem tanto sucesso com um enredo tão simples, é porque está contando a história da alma humana. Então, na história de Alice no País das Maravilhas, ela vê o coelho entrando num buraco, ela resolve entrar no buraco e descobre outro mundo. Se você entrar, até que ponto você está disposto a entrar no buraco do coelho? É a frase que está no documentário Quem Somos Nós? Uma Nova Evolução, que já tem uns 20 anos. Vários cientistas falando sobre a realidade. Físicos, psicólogos, médicos e outros que pesquisam sobre a realidade humana, que hoje tem um material enorme. Inclusive, tem um daqueles cientistas que vocês, se tiver interesse de ler o livro dele, que é o Joe Dispenza, que ele fala bastante nesse documentário, ele tem uns livros interessantíssimos. Por exemplo, Você é o Placebo. Quer dizer, o placebo é aquele. Você é a sua própria cura, a arte de curar você mesmo, a arte de ser independente, de ser o ator, o diretor, o protagonista da sua história. Enquanto você abrir mão da sua própria vida para outros, você vai ficar nessa dependência. E aí você vai criar uma porção de subterfúgio para poder fazer uma autoalienação, esperando que em algum momento alguma coisa aconteça. Aí vem o vício do jogo, vem o vício de uma coisa toda, às vezes as próprias preces, esperando que Deus faça alguma coisa para você. Deus não vai fazer nada por você, não. Ele já está dentro de você. É você que tem que encontrar ele. Ele não está em nenhum lugar, não. Ele está em todos os lugares. Onde você estiver, ele vai estar. Então, não há nenhum tipo de forma de encontrar a divindade verdadeira se não for em você mesmo. Mas a divindade é consciência. É a capacidade de saber o que de fato acontece. O que você faz com a sua vida. É isso que... Então, essas duas consciências, a consciência dos seus papéis e a consciência interior do seu inconsciente, ela vai agregando de uma forma que você vai podendo mudar. Naturalmente que você pode mudar a sua comida, você pode mudar o ambiente que você frequenta, você não está mais disponível para determinado tipo de programa, que normalmente você ficava em conjunto, às vezes com outras pessoas, e aí então você passa da solidão acompanhada para a solitude, acompanhado de você mesmo, que é a companhia mais importante. Você quer no mundo alguém melhor do que você, para poder te acompanhar? Não existe. A sua história é única, você é responsável por ela, certo? Então, pense nisso que eu estou te falando e eu estou disponível. Muito obrigado pelo seu tempo.